Olá, meus amores, linda tarde para você aí de casa, tudo bem? Fala, minha gente, estamos chegando, o seu trio mais amado de todas as tardes, hein? Das 2h30 às 4h. Estamos juntos por aqui para te fazer companhia e contamos com a sua companhia também, né, pastora Leite? E a sua companhia hoje é mais do que preciosa, porque se a sua sexta-feira é uma sexta-feira normal de todo mundo, essa atenção tem um valor enorme. Está acontecendo o que aí, hein? O que estão aprontando, o que estão fazendo? Você aí de casa é um daqueles que se prepara, se organiza para receber o 7º dia da semana, o sábado. Eu sempre às sextas-feiras gosto de já começar o Entre Família, desejando para você um feliz sábado, dia tão esperado da semana. Vai rolar uma correria lá na sua casa? Não. Porque eu vou almoçar lá, né? Ah, não, mas isso não gera correria. Gera tranquilidade, você leva comida também. Pronto. Boa, hein? Ó, hoje aqui no programa, gente, vamos falar... Não sei por que eu falo. Sempre tem, mas... Sim, termina sempre. Olha quem fala. Por isso que eu já nem entro na briga, viu? Ó, deixa eu já puxar o tema do programa, que aqui é um pouquinho mais lento, sabe? A manivela e tal, mais das antigas. Mas é o seguinte, vamos falar sobre dependência emocional nos relacionamentos amorosos, né? Talvez é o que esteja acontecendo aí dentro da sua casa, né? Aquela dependência emocional. Mas o que vem a ser uma dependência emocional, será, hein? Bom, primeiro nós vamos saber que dependência emocional pode incorrer não somente nas relações amorosas, mas com amigos, no ambiente de trabalho. Mas hoje nós vamos focar no relacionamento amoroso. Será que a gente vai falar a uma mulher, uma esposa, que tem uma dependência emocional do marido, pensando ela que isso é amor, mas não é amor? Quais sinais nós vamos identificar de que isso não é amor, mas um adoecimento nessa relação? Será que é o marido dependente emocional da esposa? Do que nós estamos falando? Para falar sobre isso com sabedoria de quem estuda para tal, para ajudar a tantas pessoas, Cris Romero está aqui com a gente como especialista convidada no Entre Família. Ali ela no cantinho de volta com a gente. Temos também histórias, Aleixo. Quer dizer, uma história em especial para ilustrar bem o tema. E eu acho fantástico quando a gente tem histórias, porque é impossível a gente contar uma história humana onde seja tudo muito diferente da vida. A gente sempre, olha, isso aqui aconteceu comigo, isso aqui aconteceu também, e a gente vai se perceber nas histórias. Você não pode sair daí, porque vai ser muito importante ouvir a história da Juliana, que está ali, ó, no Espaço da Cozinha, o espaço mais bonito que existe na Entre Família. Verdade. E hoje tem bolo, tem suquinho. Quem será que vai estar nesse espaço com só ela, quando hein? eu tô lá que não. Mas hoje tem. Hoje tem bolinho. Tem também Lucas Nascimento trazendo mais informações. Nós vamos ter o 3º episódio do quadro Maturidade Feminina com a psicóloga Sandra Barilli, que está arrasando. Nós vamos ter o Na Prática também, entendendo o impacto da dependência emocional, do bem-estar de alguém. Então, isso e muito mais no seu Entre Família, que já está no ar. Até já. Meus Perguntinha amores, do dia. a gente quer saber de você aí de casa, né, Binal? É verdade. Para você interagir, participar com a gente pelo 12983150249. E aí, qual é a pergunta do dia? Vamos já puxar para você aqui. Você é mais apegado ou desapegado no seu relacionamento? Como assim apegado, desapegado? Se eu for desapegado, então quer dizer que eu não estou amando? Não, calma, né? Nos relacionamentos, como a Daleide comentou, dentro de casa, marido, esposa, filhos, né? Com os pais e também relacionamentos de amizade, relacionamentos no trabalho. Aquele apego, mas aquele apego que chega a ser algo que sai do comum. Não é, Darleide? É sobre isso. Eu acho que essa pergunta deu uma desviada, assim, porque um apego não significa necessariamente dependência emocional. Você já identificou no seu relacionamento alguma espécie de, sabe assim, eu não sei viver, eu não consigo existir sem esse outro alguém, mesmo que seja espezinhado, acusado, criticado, apanha, é traído, é ferido, machucado, mas você diz, não consigo viver sem. Então, se você quiser fazer... Um amor meio vira-lata caramelo. Uma coisa assim. Enfim, você tem uma história assim ou quer falar de apego, faz o seguinte, fala do que você quiser. Nós queremos ouvir você pelo 983-150249. Desde que seja dentro do assunto. Não vai contar dessa história viajando aí não, tá? Aí a gente não joga na tela. Não joga na tela. É uma escolha. E a gente pode te ensinar algumas coisas aqui. Gente, no Entre Família tem um segredo do sucesso. Por exemplo? Final de semana. É verdade. Boa, chegou. Segredo da nossa amizade. Chega na semana, a gente não olha na cara um do outro, para segunda-feira tá super bem. Isso deve funcionar com você e o Abinal, porque no final de semana a gente às vezes se vê. E quando... Você e sua família. Daí está a crise. Vocês são mais amigos, então.
É verdade. Final de semana não te Tamo vejo. junto, pastor Alexandre. Não, e valendo dizer que você, semana passada, o convidou para o momento do seu aniversário e ele não foi. Pra Você já está preservar mantendo firme. Para preservar a amizade. Para nem preservar a fala. amizade. Olha, até hoje estou com essa dorzinha no coração aqui. Ah, Não, mas eu tem explico como 17 é de que fevereiro do ano que vem. É, né? Não, mas outros rolês aí. Não, mas essa dor no coração passa assim que você chegar com o prato lá. Boa. Olha, Vi, Não, trouxe e- o meu remédio. Um prato Não, e assim, e rola, pra você. ô, Ale, e rola ciúmes nos bastidores, você sabe, né? Ah, Aí ele fala assim, vou fazer o pôr do sol na casa do Abinal. Falei, eu não fui convidada. pois é. Ele supera Que isso aí. disso também. Nove- Ah, mas eu 83, expliquei pra ela porque 02. que ela não foi convidada. Explicou? Porque você não 49. Eu não ouvi. Você ouviu, Maíra? O que ele falou? É melhor não ouvir? Não, melhor não. Não, mas eu ouvir. expliquei por que você não foi convidada. Por quê? Porque ele não quis te convidar. Minha gente, aí a aí o gente clima expõe tá o ficando coleguinha, pesado. A gente expõe o coleguinha no... Convida o O Lucas. clima tá ficando pesado. Deixa eu convidar o chamar o Lucas. meu amigo Lucas. Vamos convidar o Lucas Nascimento com mais informações para quebrar esse climão de Ai, limão. ai. Não, eu ai. vi que o clima fechou legal aqui. Eu falei, Brother, é impressionante que eu Ajuda aí, não, Lucas, pelo não amor de Deus. fecha ainda. Mesmo assim, não é suficiente. não é suficiente. Não é suficiente. Ó, por falar em climão, você traz alguma notícia do clima no final de semana? Não. Eu vou falar sobre o clima. Aliás, vamos saber como é que vai ficar o clima aqui dentro depois dessas declarações Nada, aqui. deixa. A gente resolve nos intervalos e tal. Tá tudo certo. Quer saber? Tem almoço já pra amanhã? Fica na tua. Tá fechando muito, mas eu vou falar também sobre o tempo pro final de semana. Quem sabe aí na sua cidade? Vou dar um giro pelo país falando sobre as máximas para sábado. Vou falar também como é que está a situação para hoje, porque para algumas regiões tem sim previsão de chuva. Lembra daquela alta pressão, aquele sistema que levando muito calor, onda de calor, tá perdendo força. Sabe que isso significa que vai começar a esfriar, ficar mais de boa? Daqui a pouco conto sobre isso. Mas eu vou falar também sobre um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus que levava universitários. 12 pessoas morreram, vou trazer essas informações. E também falar sobre um trem que descarrilou no Rio de Janeiro. E uma das causas é o calor, o excesso de calor nos trilhos. Dilatou, mudou o formato e o trem saiu. Esse sem vítimas, daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso depois da vinheta. E começamos hoje com uma triste notícia. Um acidente na noite de ontem deixou 12 mortos e 15 feridos na rodovia Valdir Canevari, que fica na região de Ribeirão Preto, que fica no estado de São Paulo. A batida foi entre um caminhão e um ônibus. Foi entre os municípios de Nuporanga e também São José da Bela Vista. No ônibus estavam os motoristas e também 29 passageiros, sendo a maioria de estudantes universitários. Os bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária concluíram os trabalhos de resgate às 4 da manhã de hoje. Os feridos foram levados à Santa Casa de São Joaquim da Barra, 12 tiveram ferimentos leves e já receberam alta. Outros 2 seguem em observação e uma foi encaminhado para um hospital de Franca com traumatismo craniano. Essa aqui é a imagem do acidente, essa foto do acidente, esse aqui é o ônibus. Então você vê que ele pegou totalmente a lateral, o caminhão bateu nessa lateral daqui. E segundo o advogado da empresa dona do caminhão, o motorista contou que pode ter saído da pista e que levou a batida no ônibus. Esse caminhão estava vazio e tinha saído de Onda Verde, também em Minas Gerais, e seguia para Itaú de Minas, em Minas Gerais. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil abriu investigação para apurar as causas do acidente. A gente segue falando agora de um outro acidente. Um trem descarrilou na tarde de ontem no bairro do Parque Estrela, em Magé, na Baixada Fluminense. Não teve feridos e, segundo a Supervia, o incidente foi por causa da alta temperatura registrada nos trilhos, que chegou a 71 graus. E dilatou os trilhos, mudou ali o formato. A gente também tem a foto para poder mostrar para você, ver que essa parte aqui que saiu do lugar exatamente o que acontece. Com o calor, ele muda o formato. E com o trem vindo para cá, seguindo ali a viagem, ele descarrila. A concessionária disse que informou que as equipes foram mandadas para o local e a circulação foi suspensa ali a partir das 15 horas da tarde, às 3 da tarde de ontem, mas já normalizaram.
Imagina só o calor chegar a isso, 71 graus, mudar o formato dali. Será que é mais um meio desbloqueado, andar de trem no calor? Ou uma frase, né? Tá um calor de derreter trilho, hein? É, boa. Que isso? Real, né? Isso. Concentra, né? Não é só a incidência de calor, né? O calor ali, no caso, não dissipou a ponto de conservar e aumentar 70 graus. Eu vi em alguns lugares também, eles pintando os trilhos com outra cor, uma cor branca, para tentar diminuir o calor por ali, para tentar deixar uma certa distância entre um trilho e outro por conta disso. Mas a gente está passando por uma onda de calor por agora, pegando boa parte do país, e uma das causas a gente vai perceber, no caso trilho aí, você vê que também acaba sofrendo. Eu já vi também algumas imagens do pessoal tentando fritar ovo na rua ali, coloca, aí o pessoal vai brincando com essas altas temperaturas. Assar pão dentro do carro, no... Não, aqui em Jacareí, essa história de fritar ovo da rua já nem dá mais, porque quando você quebra assim, o ovo já está cozido. Já está cozido. É impressionante. Mas olha, falando de coisas mais sérias, ter muito cuidado com os animais, especialmente para não esquecê-los dentro de um carro, como já vimos algumas histórias. Crianças, ontem ou anteontem, uma criança morreu dentro de um carro porque a cuidadora esqueceu dele lá dentro, mais uma história fatal. Então, a gente lida com isso no dia a dia sobre vários aspectos, né? Das coisas mais simples, as coisas mais sérias, mas é alguma coisa que nesse momento tem afetado até mesmo a saúde de muita gente. Verdade. E daqui a pouco eu volto então com mais informações para falar exatamente sobre o tempo. Como é que fica? Essa onda de calor que está perdendo força, quer dizer que vai esfriar agora? Quem sabe usar uma blusa ou não? Vai chover? Daqui a pouco eu volto com mais informações e também a previsão para o sábado. Daqui a pouco eu volto com muito mais. E, aliás, falando sobre onda de calor, a gente sabe que é importante a hidratação. Boa. Mas sabe a quantidade de água que você precisa tomar pelo dia? Fazer ali a sua conta, saber mais ou menos? A gente também vai ensinar você hoje a fazer sua conta, saber quanto de água você pode estar tomando aí no seu dia para garantir a sua saúde, garantir a hidratação. Daqui a pouquinho eu volto. Legal. Tchau, tchau. Valeu, Luquinhas. Às vezes é aquela, tá ficando feio porque não tá tomando quantidade ideal de água, né? Banho também é hidratação, tá, minha gente? Num calor desse, requer-se tomar um pouquinho mais de banho, caso esteja favorável à água potável por aí. Não é válido lembrar disso, Aleixo? Não, eu gostaria de saber por que você falou isso depois que o Abinó abriu a boca. Alguém tá querendo fazer inimizade. Não é, cara? Banho é importante também. Eu falei, e depois vem banho. Não tá bem. Ai. Vocês veem que eu não estou entre as melhores companhias. Vocês veem, preciso ficar atenta. Eu vou agora conversar com a Juliana Zamarian. Fica na sua. Fica na sua. Vou conversar com a Juliana Zamarian, ela é professora e vai contar da sua experiência com a dependência emocional, que começa quando ela ainda era uma menininha, uma garota. E isso vai se estendendo ao longo da vida até que, no casamento, estava lá a dependência emocional. Bem-vinda, meu amor. Bom tê-la aqui com a gente. Obrigada. Como vai? Bem, estou bem. Qual é a sua história em relação à dependência emocional? Olha, a minha história, ela inicia lá na minha família de origem. Né? A minha mãe era uma italiana, aquelas italianas bravas, né? Então, pegava no pé com tudo. E ela me cobrava muito. Eu era a primeira mulher de 3 irmãos homens, né? Mais velhos. E então era uma cobrança e parece que eu não correspondia com tudo e ela pegava muito no meu pé. O problema foi que ela morreu muito cedo. Ela morreu muito cedo com câncer, né, aos 49 anos. E aquilo ficou muito forte em mim. Ficou um vazio? Ficou um vazio, parece que eu queria compensar aquilo. Mas com o tempo daí eu me casei, olha que interessante. A minha mãe tinha um sobrenome e eu encontrei uma pessoa com o mesmo sobrenome da minha mãe. Eu me casei com essa pessoa. E aí eu fui tentar, acho que, compensar tudo aquilo com essa pessoa. E foi onde eu abri a porta para uma dependência emocional. Entendeu? Então, e aí começou o caminho, a porta foi aberta. Mas você não fazia ideia de que você tinha modo algum esse adoecimento que aparece daquele tamanho na relação. Exato. Quanto tempo você fica casada e desse tempo, em que momento você se dá conta de que aquele relacionamento não ia bem do ponto de vista da sua entrega? Olha, eu fiquei casada há 20 anos, né? Mas eu comecei a ficar mais incomodada depois da primeira separação. Eu separei a primeira vez, né? Que
teve um problema também, no caso foi uma traição. E depois disso, a gente voltou, recasamos novamente e continuamos a nossa vida. Só que daí eu comecei a ficar muito incomodada aquilo, porque já não era mais eu, não era a minha coisa, eu vivia para o outro. Então, o que a pessoa queria, o que meus filhos queriam, o que o meu lar queria, eu fazia ali e não tinha nada para mim. Eu trabalhava o dia todo, chegava em casa com montes de afazeres ali e depois eu já queria logo me deitar e ficar quieta lá. E eu fui me anulando. Me anulando e me tornando totalmente dependente do que o outro queria. Entendeu? Então, aí, nesse momento, começou a me incomodar com tudo isso, eu comecei a procurar uma ajuda. E no início, eu fui com um psiquiatra, né, que conversava e começaram a me medicar. Eu fiquei por um tempo com a medicação. Mas essa medicação veio em face de um diagnóstico específico? Você estava, por exemplo, deprimida? Exatamente. Qual era o quadro identificado ali? O diagnóstico veio numa depressão, né? Porque eu estava me fechando e eu já não tinha mais, assim, alegrias. Eu estava muito depressiva mesmo. Ainda assim, você não se via fora daquele relacionamento. Você precisava, apesar de ser um casamento que te fazia mal, um homem que te fazia mal na relação, você se permitia viver ali. Não sei viver sem esse homem, era uma coisa assim? Sim, era assim. A minha vida era aquilo. Até o fim da minha vida seria isso. Mas aí, com o tempo, que eu comecei a ficar incomodada. Mas até então, era exatamente isso que eu tinha que viver na minha vida. Era isso. Tipo, como se eu tivesse predestinada a viver daquele jeito. Tá? Mas aí que começou a me incomodar, começou a me fazer mal aquilo, porque ninguém é feliz assim, né? Aí você começa a fazer tratamento, vai à terapia? Sim, eu comecei a fazer tratamento, comecei a fazer terapias e tudo estava me ajudando muito, tudo me ajudou bastante. Principalmente nos momentos mais difíceis da minha vida, me ajudou bastante. Aí, com o tempo, meus filhos cresceram, né, 2 filhos que eu amo muito, cresceram e foram para a faculdade. No momento que eles foram para a faculdade, na terapia, eu fui alertada de algumas coisas. Eu fui começar a olhar meu casamento de outra maneira. E a partir daí eu vi que realmente eu estava num lugar que não era para mim, né? E foi aí que eu saí à procura de mais ajudas. E quando meus filhos saíram, aí veio o segundo divórcio da mesma pessoa, segundo divórcio. E aí eu entrei com um tratamento com a Sueli Custódio. A Sueli Custódio foi um divisor de águas na minha vida, porque ela me fez tomar muitas decisões, sabe? O que eu quero, o que eu não quero. O que é bom para mim, o que não é. Onde que eu estou nesse mundo? Qual é meu lugar nesse mundo? Então, foi isso. E depois, mais para frente, eu também tive a Marli Portugal, que também trabalhou meus traumas maravilhosamente bem. Ok, então você entra num processo de conhecer-se, já que você vivia numa experiência de quase não existir mais, perdeu sua identidade, era o que o marido queria, do jeito que queria, e ele pintando e bordando, e você sofrendo. É válido dizer aqui, muito rapidinho, mas é importante, que assim, nós não estamos falando de uma mulher que um dia parou e pensou assim em terapia, ou foi levada a crer, eu não estou satisfeita, eu quero pintar a minha unha de azul e ele quer de amarelo. A gente está falando de dor, de trauma, obviamente não vai abrir aqui as questões envolvidas mais profundamente nisso, mas é só para você ter ideia de que nós não estamos falando de um relacionamento onde há uma divergênciazinha, uma dificuldadezinha, aí vai para a terapeuta e diz, separa, porque vocês não se amam. Não é disso que se trata. Nós estamos falando de uma história com uma profundidade maior e um adoecimento nessa relação, tá bom? Abinal, onde está você? Estou por aqui, Darleide, e a gente entendendo um pouco mais, né, sobre como é difícil essa questão da dependência emocional e como ela pode sim afetar os relacionamentos. A gente sabe que pode trazer grandes problemas, traumas e transtornos para dentro dos relacionamentos. Mas agora, existe alguém que você literalmente pode ser dependente em qualquer área da sua vida.
Acho que você já sabe de quem eu estou falando, né? É isso mesmo, de Jesus. E desde quando eu entendi essa dependência que eu tenho que ter diariamente de Jesus, a minha vida ela tem mudado a cada dia. Porque conhecer Jesus é tudo que a gente precisa conhecer, experimentá-lo na nossa vida diariamente. Eu quero convidar você a conhecê-lo melhor também. E a revista Esperança na Mira da Verdade, ela apresenta Jesus e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que Jesus enviou após subir ao céu. Sim, o Espírito Santo, ele que está disponível para todos nós, para nos ajudar todos os dias. A revista Esperança na Mira da Verdade, ela fala do Espírito Santo, ela fala de Jesus, desse Consolador na nossa vida. Ela apresenta Jesus e a divindade do Espírito Santo de uma forma clara, simples, que você vai compreender perfeitamente. Porque o professor Leandro Quadros, que é autor dessa revista, ele escreveu esses e outros assuntos também para você entender de forma clara e reflexiva também. São 10 capítulos para você ler, aprender e fortalecer a sua fé a cada dia mais também. E fortalecendo a sua fé, os seus relacionamentos, eles também serão fortalecidos. E você pode até mesmo abrir os olhos para sair de algumas emboscadas aí, né? De alguns relacionamentos tóxicos que talvez está trazendo aí muitos prejuízos para a sua vida como um todo. Faz o seguinte, entre em contato com a gente agora, pega aí o seu celular, liga para a gente no 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. É isso. E peça a revista Na Mira da Verdade. A nossa equipe está pronta, está a postos ali para te atender, para receber a sua ligação, conversar com você, até se preciso, orar junto com você, se você estiver precisando de uma oração nesse momento, todo mundo precisa, né? Mas então, faz isso, não deixa para depois, você pode acabar esquecendo, então liga agora, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21, revista Esperança Na Mira da Verdade. Não deixa para depois, hein? Existe uma estrutura muito bem feita para que essa revista chegue até você. Uma parte dessa estrutura são os Anjos da Esperança que garantem que essa revista chegue até você de forma gratuita, mas não se iluda. Ela é de grandíssimo valor, mas ela faz efeito quando estiver aí na sua casa. Então, repetindo, 21 27 31 21 é o telefone que você fala conosco, recebe a revista. No próximo bloco, nós vamos aqui conversar mais e vamos conversar com a especialista, tentar definir o que é isso, essa dependência emocional e como a gente se blinda desses processos todos que diminuem a vida da gente. São 4 minutos e a gente já volta. O limite da dependência emocional, é sobre isso que a gente está conversando aqui no nosso Entre Família de hoje, falando um pouquinho sobre as raízes da dependência emocional, como se livrar, né, de alguns relacionamentos tóxicos. E é o que a gente está conversando hoje por aqui. Temos uma especialista para nos ajudar. A gente está conhecendo uma história real também, da Juliana. E ficaram algumas pontinhas aí que a gente vai ligando e até mesmo desenrolando ao decorrer do nosso programa, né, pastor Aleixo? Eu vou daqui a pouquinho buscar a Cris Romero, que você que assiste o nosso programa já deve ter ouvido ela algumas vezes, tem nos abençoado. Ela tem psicologia, formação em psicologia na clínica, já indo para o 21º ano, tem especialização nisso, também é especialista em Davi e Lucas, né? Que são as maiores. uma enorme. Prazer é meu, Cris. Tudo bem, Cris? Bem-vinda. Obrigada. Tem aqui uma porção de perguntas borbulhando sobre dependência emocional. E algumas são assim, a gente fica pensando, nós como seres humanos somos todos dependentes. Qual é o limite dessa? Mas eu queria que a gente começasse essa conversa ouvindo também um relato do que é necessariamente uma relação onde se caracteriza uma dependência emocional. Porque somos dependentes, essa é a pergunta. Então, qual é o ponto onde eu bato o olho e falo assim, isso aqui não está legal, isso é de fato uma dependência emocional? Eu gosto de fazer uma separação. Nós precisamos uns dos outros para viver, né? Mas não precisamos depender uns dos outros, porque essa palavra aqui cai perfeitamente. Há uma dependência, ou seja, eu dependo de você para existir. Eu dependo do outro para me sentir feliz, satisfeita e realizada. Para ter propósito. Exato.
e eu não deveria ter a dependência, eu deveria precisar. Você faz parte da minha vida e coopera com a minha felicidade. Você coopera para a realização dos meus sonhos, mas eu não dependo especificamente de você. Por isso que a gente trata com este termo. Existe uma dependência emocional, que é um vínculo estabelecido obsessivo. Então eu tenho uma obsessão por essa pessoa, eu vou viver para ela, por ela, porque eu acredito, eu tenho uma crença dentro de mim que eu não posso existir, eu não posso ser, eu não tenho autonomia para viver uma vida separada, porque eu dependo dela para essa identidade ser consolidada. Então deixa eu ver se eu consigo sintetizar. De alguma forma, nossa vida é interligada. Então, e temos necessidades que se suprem uns dos outros. Perfeito. Mas quando você fala de dependência emocional, ou nesse nível esse uso da palavra dependência, é quando eu estou delegando para outro algo que necessariamente tem que ser autônomo. Isso não era para ser seu. Isso. Outras coisas sim, nesse nível tinha que ser meu isso. Exato, exato. Porque a responsabilidade dessa construção de identidade, de sensação de autonomia, de propósito de realização, ela é minha. Essa construção é minha responsabilidade. E eu me utilizo desse cerco de pessoas que estão ao meu redor para cooperar com essa construção, porque ninguém se constrói sozinho, né? Então, quando eu passo a delegar excessivamente ao outro, ou seja, a transferir essa responsabilidade que ela é minha para o outro, aí a gente está dentro de um quadro de dependência. E ela vai se configurar mais comumente entre pessoas que têm um perfil ou têm uma história, seja lá como for uma reação que ela tem para a vida. Que ela é vulnerável a uma relação de dependência emocional, no sentido de que ela sempre vai construir uma relação assim. Ela depende de alguém, se desliga, vai começar a depender de outro. Ou alguns relacionamentos, na sua forma que eles foram construídos, passam, nas circunstâncias da vida, se tornar assim. Então, a gente tem duas possibilidades. A primeira delas é que há um desenvolvimento de um transtorno de personalidade dependente. Então, essa é uma pessoa que pode, em todas as suas relações, não só as amorosas, mas a de amizade, no trabalho, criar uma dependência. Esta é uma pessoa que desenvolveu isso na sua infância. Então, ela vem de um ambiente familiar onde as necessidades emocionais não foram supridas, seja de afeto ou seja de autonomia, porque a criança precisa sentir que ela tem autonomia para construir a sua identidade. Então ela deve estar num ambiente onde ela consiga expressar as suas necessidades e ela é atendida. Então a criança que recebe abraço, que recebe o olhar da mãe dizendo: você fez bem feito, parabéns pelo seu esforço. Deixa a criança realizar algumas tarefas para que ela se sinta participante e importante. Quando a gente não tem um ambiente que favoreça essas necessidades da criança serem atendidas, a gente tem o desenvolvimento de uma personalidade que tem uma tendência a desenvolver dependência. E aí, quando entra na fase adulta, que ela vai para o social, ela vai desenvolver, nas suas relações, começa com as amizades. Ela se vincula a uma pessoa, a um amigo, a uma amiga, né? Aí, quando ela vai para o relacionamento amoroso da mesma forma, ela se agarra sempre a alguém, porque ela precisa do olhar do outro, que ela não teve na sua infância, para se ver como uma pessoa. A gente ouviu isso, né? Acho que isso tem muito a ver com o relato da Juliana. Exatamente. Do que ela trouxe no começo. É isso mesmo, Juliana? Tem a ver com a sua história? Sim, tudo a ver. Estou aqui me vendo direitinho. Tudo que ela narrou da infância, do que acontecia e o que eu carreguei também. Né? Foi exatamente isso que ela está falando. Bom, você contou pra gente sobre como isso se manifestou no seu casamento. Idas e vindas, 2 divórcios, enquanto você ainda tentava se ajustar para permanecer ali, o que não foi possível. Já se passaram muitos anos, desde que você está fora desse casamento. Como é que você está? Como foi esse processo? Como foi exatamente a superação? Olha, é uma situação assim que não é fácil para você sair daquilo, porque a gente acostuma até com a dor, não é? E para você sair daquilo, é uma questão assim, é uma dor forte também, é um parto. Porque você tem que tomar decisões para sair daquilo e ir para outro lugar que você não sabe como é. E às vezes o coração ainda apegado a essa história daqui, profundamente. Sim, sim. Você entende a dor? É muito complicado, mas você tem que ter determinação. Se você não tiver determinação, foi o que eu tive. Por mais que estava ali, eu não aceitava continuar vivendo mais daquele jeito. Então, eu tinha que mudar, eu tive que encarar.
Então, foi onde que eu saí para a luta, saí para o Hoje, como eu estou hoje eu tenho asas. Hoje eu tenho asas, eu passei da situação que eu não fazia uma unha, porque estava presa numa situação. Hoje eu viajo, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, viajo por todo o Brasil. Me chamou, eu estou indo, sabe? Na alegria, com os amigos, com a família. Adoro estar a família toda reunida, conversando, porque antes eu me repreendia muito no que eu falava, por medo de ser taxada e ser criticada, ridicularizada ali. Porque isso acontecia na relação. Acontecia. Você nunca tinha razão, você não sabia, cala a boca, fica quieta, você é louca. Assim, ficava assim até de humilhação, de risadas, chacotas, sabe? E você dizendo, é o homem da minha vida, eu não, amo. Exato. A minha vida é ele, não é a minha, é a dele, né? Hoje eu tenho a minha vida, hoje eu faço as minhas escolhas. Então eu consigo escolher onde eu quero, para onde eu vou e com alegria no coração. E só para ficar assim ainda mais nítido, você não desenvolveu outro tipo de dependência? Não tem dependência de amigos, não tem dependência dos filhos? Você não transferiu para ninguém? Não, eu me sinto assim bem livre mesmo. Bem livre porque tanto meu trabalho, a minha casa, as minhas amizades, eu tenho amizade com muita gente, principalmente na igreja. Eu gosto de trabalhar ali, ajudando todo o pessoal da igreja. Me chamou, eu vou para ajudar. Mas tudo no seu lugar. Tudo no seu lugar, Santa Paz. Muito obrigada por ter vindo aqui contar um pouco de você e que seja um inspirador para outras pessoas também se perceberem na relação, no modo como se encontre, mas também pensar numa possibilidade de encontrar esse caminho de liberdade consciente e debaixo da graça de Deus. Obrigada, viu? Eu que agradeço de estar aqui com você e poder ajudar de alguma maneira. Certeza. Linda. Muito obrigada. Fique à vontade aí com mais um suco, um bolo e eu volto para o encontro com os meus amiguinhos e a Cris Romero. Pois bem, e a gente continua por aqui. E eu aproveito já, Darleide, para mais uma vez convidar você de casa, você que ainda não pediu a sua revista Esperança na Mira da Verdade. Minha gente, tá esperando o quê? É sexta-feira, né? Tá fazendo o que agora? Tá no corre-corre? Tá na agitação? Faz uma pausa, dá uma pausa rapidinho no que você tá fazendo, pega o telefone e liga para cá. Já sabe o número até de cor, né? Mas eu vou reforçar aqui para você, é o 0, o código da operadora, que você usa para ligar para outras cidades ou estados, 12 21 27 31 21. Você gosta de falar com a nossa equipe? Então liga, conversa lá com a nossa equipe, se prefere. Manda mensagem no WhatsApp, eu acho mais prático, tá? Então manda mensagem no WhatsApp também, tá tudo certo. O WhatsApp é o 12982444449. Mas o que você não pode deixar de fazer é pedir a revista Esperança na Mira da Verdade. Sabe por quê? Tem milhares de pessoas que já pediram a revista, já receberam, outras estão esperando um pouquinho para receber, porque pediram essa semana, logo chega na casa delas também para estudar. São 10 temas que a revista vem trazendo, preparadas pelo professor Leandro Quadros, que é expert, né, nesse assunto de buscar a fundo os ensinamentos da Bíblia para poder passar para as outras pessoas também. Para você que acompanha o programa Na Mira da Verdade, sabe do que eu estou falando, né? Se não acompanhava, é toda segunda-feira aqui na TV Novo Tempo, às 8 horas da noite, tem Na Mira da Verdade para você assistir, tá bom? Mas, a revista são 10 assuntos incríveis. Deixa eu até pegar aqui para ver alguns desses assuntos que você vai encontrar na revista Na Mira da Verdade. Por exemplo, atitudes necessárias para compreensão da Bíblia. O que você precisa saber para compreender realmente a palavra de Deus? Textos difíceis sobre Jesus e agora, sobre a divindade de Jesus. Fala aqui também sobre, vamos ver aqui, sobre, o dom de línguas. Como é que funciona o dom de línguas? São línguas que ninguém entende ou não? Como é que funciona isso, né? Fala sobre os mortos, né? Textos difíceis sobre a morte, compreendendo melhor sobre esse assunto e vários outros também, tá? Então, tá esperando o quê? Tem dúvidas? Entre em contato com a gente agora pelo 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Não deixa para depois, peça agora a sua revista Na Mira da Verdade, conversa com a nossa equipe que está ali pronta para te atender. Milhares de pessoas já pediram, falta você ainda. Tá esperando o quê, hein? Peça agora.
A gente estava aqui do primeiro bloco, no segundo bloco, né, ouvindo o Lucas Nascimento trazendo notícias, falou de clima, falou de tempo, falou de onda de calor. O final de semana está chegando, eu quero saber se eu vou conseguir dormir direito. E o Lucas, cadê o Lucas, para terminar essas informações? Lucas Aqui. Nascimento com Por favor, Lucas Nascimento. Ai, que susto. Você só falou que o bicho vai pegar e não deu esperança ainda. Deixei esse climão aqui no ar de novo. Aqui, aí, cadê o Lucas? Ei, não pessoal? toca no assunto, Lucas, Lucas. foi dar uma volta. Você falou e deixou um climão. Não toca no assunto do climão, hein? Vamos seguir então, pessoal, porque é o seguinte, tem sim uma frente fria se formando no sul do país, ela está avançando, ela vai passar por alguns estados, inclusive Curitiba, pessoal. Curitiba tem a probabilidade de 30 milímetros de chuva por lá, então ficar um pouco esperto com isso também. Claro que tudo isso vai mudar. Lembra da alta pressão, essa onda de calor? Estamos na terceira onda de calor, só esse ano. E o que acontece por lá? Só essa semana foi mudada 2 vezes, algumas atualizações com relação a isso. Ela vem perdendo força. Só que acontece, então agora vai ficar mais fresco, vai estar mais de boa, vai estar mais tranquilo? Como é que fica? Eu tenho aqui no mapa, poder mostrar para vocês um pouco da situação para hoje. Então, essa alta pressão, ela também tem ligação com essa onda de calor que estava presente aqui em boa parte do país. E ela faz aquele esquema como se uma panela, ela segura e não deixa que nada avance, segura a temperatura por ali. Então, poderia formar alguma frente fria, ela não ia conseguir avançar. Ela já vem perdendo força, então. Bastante São Paulo aqui, Minas Gerais, então vem perdendo força. Só que está se formando uma frente fria já avançando. Vai passar por Porto Alegre, ele vai subir pelo sul e vai chegar para cá. A grande questão é o seguinte, vai ficar mais fresco agora, já que a onda de calor está indo embora, vai ficar mais tranquilo? Não. Ela vai diminuir um pouco a temperatura, vai ficar menos, no caso, sempre 35 graus, 34, ela vai diminuir um pouco a temperatura, mas a sensação de calor, ela vai ficar ainda muito forte. Então é bom ficar um pouco atento quanto a isso. Ela não vai mudar muito. Mas também tem aqui uma previsão, uma máxima para algumas regiões do país, numa próxima tela, para quem sabe alguém estiver nessa região já se identificar. Porto Alegre aqui, 33 graus, São Paulo, 31. Essas são máximas para amanhã, sábado, tá? Vindo para cá, Rio de Janeiro, 35, para Campo Grande, 33, no Distrito Federal aqui, Brasília, 30 graus. A gente subindo... vai aqui... perder força? Aí é que tá, ela vai perder força, mas a temperatura não vai mudar tanto não. Quem tá perdendo as forças? É desidrato. Vai perder força. 35 graus. Eu estou perdendo minhas forças. 33 no Rio Grande do Sul, cara. Essa é a ideia. Esse, inclusive, foi o aviso dos meteorologistas. Tsunami nessa onda aí. Inclusive, esse foi o alerta dos meteorologistas, porque ela vai perder força, mas não é que, nossa, agora fica super tranquilo. Não, calma que ainda vai continuar o calor lá em cima. A gente vendo aqui o mapa, o único lugar que apresenta temperatura menos de 30 graus para amanhã é Manaus. Já 30 aqui também em Belém, no Recife 32 e também Aracaju 30 graus. Aqui nessa parte do norte e nordeste, está um pouco de chuva por lá por conta da zona de convergência intertropical, levando muita umidade por lá. Então, naquela região tem muita chuva. Manaus amanhã também é previsto 40 milímetros também de chuva. Agora é o seguinte, a gente sabe que é totalmente relevante a gente poder se hidratar. A gente vai passando por essa onda de calor. Agora, como é que funciona? Qual é a quantidade de água que eu preciso beber? Como é que funciona? Eu tenho que saber, comprei uma garrafa lá que tem 2 litros, pronto. Esta aqui é a minha conta de água. Isso vai mudando de pessoa para pessoa, não tem uma fórmula que vai servir para mim, para você, para cada um de vocês. Existe uma conta para se fazer, para ter uma noção de quanto de água a gente precisa tomar. E você, na sua casa, pode pegar o seu celular, a calculadora ali, para você poder fazer a conta, se vocês quiserem também fazer a conta por aí. Fazer já. Saber mais ou menos. No caso, já fizeram, quem sabe? Tem uma fórmula que pode mostrar um pouco da quantidade. Você vai pegar o seu peso, fazer vezes 35. Eu vou fazer aqui com o meu celular também, para poder mostrar e já ter vezes 35. Vezes 35. Compartilha com a galera aí o peso. Pra gente poder acompanhar. Só 76, Lucas? Não. Pra cima Eu sou mais pesado que o Lucas. Pra cima de mim, 76. Muitas revelações. 36... 76 vezes 35 e ele vai me dar o resultado aqui, ó, um pouco mais de 2,5 litros. Deixa eu mostrar para alguma câmera aqui. Vezes 35. Ele já me dá o resultado. Lógico que na sua conta vai ser diferente. Então eu peguei a minha altura. O meu deu 2 litros 835. Quase 3, amigo. Quase 3 litros. Quase E eu bebo mais ou menos isso, em torno de 3 litros por dia. É o que eu tenho. Eu tenho uma garrafa de 2 litros. Maior a quantidade de músculos, Hã? maior a quantidade de água que se precisa.
A manutenção de hidratação no músculo é mais gordura. O dele tá bem maior. Eu tô achando que tem uma competição entre gordura e músculo. Exatamente. 80 quilos de músculo não é coisa que 80 O músculo daqui conta também? Conta. Infelizmente, todos contam. Muito bem. Mas essa é a ideia que os médicos até falam sobre isso, para você não ficar muito abaixo da quantidade de água, principalmente pelo calor. Você vai transpirar mais, vai sair, enfim. É bom você manter hidratado para evitar até alguns problemas com saúde. Gente, uma dica basiquinho para você saber se está desidratado, se está precisando tomar água, olha a cor do xixi. Sim. Porque, claro, né? Porque muitas vezes você perde o quanto tomou, se não tomou. Mas assim, olhou o xixi, tá clarinho, bem clarinho. Tá de boa, está bem hidratado. Tá é uma escurinho. dica. Tá escurinho, já começa a depender. Já começa e até a uma ficar mais variação de esperto. cores, né? Geralmente Mas de manhã, né? De manhã você já vê Ali é mais natural, escurinho, é. normal. Mas ao longo do dia, se mantém aquele escurinho, aí não, né? Aí Uma outra é falta assim, muito. você não pode sentir sede. Isso. Aí aqui tá. Verdade. Sempre bebendo um pouquinho. Você está sentindo sede, já é um Espera sinal aí. de que já passou da linha faz tempo. Começou a falar bobagem, o cérebro também já está desidratado. desidratado. Começou a ficar fora de onda. Olha! Desidratado. Vou tomar água agora. Bem perto, copo de É água bem isso, perto. né? Vamos Antes ver. que façam piadinha com a minha piada. Falou do músculo, falou do peso, começou a falar bobagem, deixa eu pegar. Ó, a Cris não bebeu nem um pouco de água, ela tá hidratadíssima. Mas é a pessoa Bebeu, que Cris? prova não falar bobagem. Então, por isso ela tá está hidratadíssima. hidratada. Já falou, o cara começou a falar bobagem. E água. Que bom que tem água por perto. Pessoal, é isso. Bom final de semana para vocês. Feliz sábado para vocês. Obrigada. E até uma próxima. Obrigado, Tchau, tchau. Luquinhas. Lindo Valeu, sábado, pra querido. você também, viu? Ai, meus amores, nós vamos para o intervalo. Na volta, nós vamos ter aqui uma dinâmica para a gente entender ainda melhor quais são os pesos emocionais, por exemplo, que a gente carrega nas costas para dar conta de um relacionamento. É muito daqui após o intervalo, enquanto você liga para a gente, pede a revista Na Mira da Verdade. Eu sei que você deixou para agora, né? Então aproveita, não deixa para depois e a gente já volta com você. Até já. No seu Entre Família, a conversa agora há pouco com Lucas Nascimento era sobre o calor, forte onda de calor e alguém evaporou aqui no estúdio. Abinal Júnior, por onde anda? Porque a gente vai aprontar alguma aqui, a nossa famosa dinâmica. Eita, Chegando aqui, cansado e até pesado. Me ajudem? acabado. Acabado. Ó, tá Você carrega pesado. pedra aí, amigo? Menina, carrega uns fardos aqui que, olha, vou precisar de ajuda. Treina, faz boa musculação pra isso. Vamos botar o peso adequado. Vamos botar o pezinho certo. A Cris aí ajudando. A Cris Obrigado, tentou Cris. aliviar. Tentou. Ela é legal, mas, Tentou. mas precisa resolver Mas isso aí. a prova do negócio da água ali não bateu muito, eu e o Lucas, Não, né? mas assim, o que pegou mal foi você entrar gemendo com uma mochilinha dessa. Coisa que um mas homem tá fortão pesada. não faria isso. Tá pesado, sabe por quê? Não são só os pesos de peso, são os pesos emocionais. aí se foi- saiu bem, a muito importância bem. da emocionais empatia, que- né? O que você É. carrega aí? Olha, fala aqui. Viu, fala pastor? aqui, fala O pastor me entende. Sim, né? claro. Me entende também. Porque aqui tá difícil, mas a gente vai resolver isso. É sempre difícil, né? A gente vai conseguir resolver. Aí Então, depois pergunta, por que não vou fazer pôr do sol na sua casa? Ele querendo um momentinho de felicidade. é que a ideia era levar aos poucos e tá, depois juntar tudo, Amigo, mas olha... não me leva a sério, amigo. O que eu trago aqui? Eu trago alguns pesos, Cris, que eu... Não é pra tanto também. Ó, alguns pesos, por exemplo, medo da solidão. Tem como substituir medo da solidão por alguma coisa? A gente consegue, né? Acho que a gente tem que aprender, eu vi essa semana alguém falando assim, a abraçar a nossa solidão, assim. Porque tem momentos que a gente precisa estar só. E é importante estarmos sós, né? Para que a gente possa se desenvolver também. Então, a pessoa que tem dependência emocional, ela não se vê só. Então, ela está no shopping, por exemplo, mas ela está pensando na pessoa. O que essa pessoa pensa, o que ela quer, o que ela... Ai, meu Deus, mas será que ela vai gostar? Então, você não aprende a viver com você, né? Então, a gente fala solidão num sentido, às vezes, negativo, mas a solidão ou a solitude, como alguns dizem, é super importante. Abraçar esses momentos onde que eu posso estar sozinho também e me sentir bem com isso. Mas né? o dependente emocional não consegue lidar com a solidão. Ele não consegue. Ele tem uma angústia muito profunda ao estar só. É como se fosse um vazio O medo completo. até de ser abandonado pelo outro, se afastar, alguma coisa assim ou não? É um medo de, não só do abandono, né? Porque às vezes, por exemplo, a mulher foi ao mercado, ou ela foi em algum que saiu com as amigas e deixou o marido, ela sabe que ele não vai simplesmente abandoná-la. Mas ele fica pensando assim, mas e se ele não gostar?
Mas será que se eu levar isso ele vai brigar comigo? Mas será que se eu comprar isso ele vai gostar? Mas será que ela está o tempo todo mentalmente conectada, ela não se desconecta. E ela talvez não compre nada do gosto dela. Ela não vai comprar para Exato. fazer a lasanha que ela gosta, ela não vai comprar, o outro ingrediente, a roupa, ela não vai comprar nada do que ela gosta. Ela vai estar sempre pensando, o que será que vai agradá-lo? O que será que vai ser bom para ele? O que será o gosto dele? Então você vai se anulando, deixando de existir. Então nesse ambiente de solidão, uma pessoa assim, né? Exatamente. Não. É porque sempre está fora. Tá fora. A alegria está em outro lugar, em outra pessoa. Isso. Atividade solo, então, seria algo para aliviar essa carga? Estar pra sozinho, você fazendo atividade? Exercitar a atividade solo vai ser difícil no início. As primeiras vezes que você se sentir sozinha, você vai ter uma angústia. E aí, mentalmente, você vai lá e faz o exercício. Não, mas eu posso. Eu sou uma pessoa e eu posso estar e viver esse momento. Eu posso sair um pouquinho com as minhas amigas, eu posso ir ao shopping sozinha, como a nossa convidada falou, né? Fazer uma viagem, né? Que não esteja 100% conectada àquela pessoa. Então, desenvolver e se sentir, começar a treinar o estar bem fazendo algo sozinha. Né? Certo, então substituindo, tirando aquele peso, colocando algo leve aqui. Vamos lá para mais um peso, mais um fardo a ser eliminado. Ó. Você vai eliminar mesmo, Abinão. Essa é idealização Do parceiro. do parceiro. Idealização do parceiro. Então, a pessoa ela tende a olhar o outro como ele é capaz, ele é bonito, ele é bom, o outro, né? Então, eu idealizo o outro. Quando eu volto a olhar para mim, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sou bonita o suficiente, eu não sou boa o suficiente. Então, toda a idealização do que é ser uma pessoa, do que é alguém capaz para viver a vida, ela projeta nessa outra pessoa. Eu não posso. E, Cris, uma pergunta sobre isso. Existe algum tipo de conivência numa relação como essa, uma de permissão de alguma forma, porque alguém deve estar percebendo que alguma coisa está errada. Mas eu fico imaginando de eu estar em alguma posição onde alguém queira de mim que eu entregue o que seja dele. Isso é tremendamente cansativo. Tipo, eu tenho que ser bonito toda hora. Eu consigo, sim, umas 20, 25, 22 horas no dia, mas 24 horas É difícil. Logo demais. na corda, assim. Tem algum momento que eu preciso ser defeituoso, que eu preciso ser alguém que não precise estar entregando, não é verdade, né? Se todas as minhas necessidades estão no outro, o outro será consumido. Exato. Só que tem aquele que gosta disso. E a gente chama isso de codependência. Então, tipo assim, um procurando o outro, Exato. Eu gosto da sensação de você depender de mim. Então, ele retroalimenta isso. Né? Então, aí cria essa relação patológica. Um se sente inteiro. Isso. Ai, como é no bom ser outro. endeusado, sabe? Ai, que bom. É maravilhoso. Mas aí tem o que também vai usar e abusar. Exato. Tem um que vai predominar se utilizando da dependência do Exato. outro, como tem a ver com a história da Juliana. E aí a gente tem um rastro de gente machucada. Destruída. E a palavra destruída mesmo, porque há uma destruição da sua identidade. Você não existe. Por isso que a carga de sofrimento ela é muito alta. Verdade, já até mostrei na câmera aqui, cuidados diários, né? Isso. Necessários, Desenvolver extremamente. esse olhar não só para o outro, para você. Você pode estar bonita, você é bonita, cuidar. Quando você desenvolve um autocuidado de todos os dias se olhar um pouco, você está tirando o olhar do outro e trazendo um pouco para você. Porque você é criatura do Senhor, né? Perfeita, linda. O pecado nos trouxe imperfeição, mas Deus nos diz todo momento, você é precioso, você é importante. A sua identidade enquanto pessoa ela é importante. Então, não é pecado olhar para si e cuidar de si. Pelo contrário, é saudável. Verdade. Mais um. Ambiente familiar. Isso pode trazer uma dependência tóxica. O ambiente familiar pode ser desde a família de origem até este que a pessoa está inserida, né? Então, o ambiente familiar que eu vim pode ser esse ambiente que foi adoecedor para mim, né? Nesses momentos eu tenho que trabalhar para não formar um outro ambiente adoecedor. Quando eu tenho esta consciência, mas às vezes eu não tenho. E aí o meu próprio ambiente que eu estou construindo aqui com meu marido, com a minha família, começa a ficar adoecedor. E aí a gente começa nessa retroalimentação da dependência. Aquilo que eu aprendi, vivenciei lá atrás, começa a fazer parte deste dia a dia aqui. Verdade. E aí, como... Deixa eu ver.
É o desapego. Desapego. Quando a gente utiliza essa palavra desapego, as pessoas acham que assim, então eu vou ser indiferente, né? Não é ser indiferente. Nós somos apegados, não há um problema em ter apego. A grande questão é existem momentos que a gente desapega. Como eu falei, quando você vai ao shopping, quando você sai com as amigas, você não está apegada em você ou naquele momento. Você continua mentalmente apegado àquela pessoa. Então, quando a gente está usando essa palavra desapego, a gente está dizendo assim, se apegue, se vincule, mas saiba que em alguns momentos e circunstâncias você pode desapegar para estar com você. E existem circunstâncias em que você deve desapegar dessa relação, porque ela é muito patológica, ela é adoecedora ao extremo. Então, o grande problema não é apego, é aprender a desapegar-se, né? E desapego não é ausência de vínculo, mas é ter momentos de desapego. É sair da zona cinzenta, é sair daquele binômio. Isso. Ou estou opressor ou sou oprimido. Isso. E essa construção de uma identidade inteira, eu posso agir sobre, né? Por exemplo, esse binômio que ou eu estou criando uma dependência de alguém para mim, ou eu estou me colocando em dependência. Mas há uma vida maior do que isso, porque uma pessoa que não tem esse desapego não é capaz de ajudar uma outra. Aí eu não vejo propósito. Eu estou sempre sendo ajudado. Ou seja, para você tirar alguém do afogamento, você precisa estar no barco. Isso não é desapego, é você colocar os dois pés no solo para poder puxar alguém. Isso. Aí a vida começa a ter propósito. Eu vi coisas importantes que fiz. É preciso ter autonomia na vida, né? Quando nós éramos crianças, bebezinhos, crianças, nós dependíamos de que alguém nos alimentasse, de que alguém nos cuidasse, nos desse banho. Mas a ideia é que um ser se desenvolva e tenha a habilidade de se conduzir, de fazer escolhas, de tomar decisões. Quando você se vê numa relação em que você não tem essa autonomia, não tem essa liberdade, está doente. E olha, eu acho que é muito importante a gente reafirmar de que tipo de relação em que tipo de relação você vai identificar uma dependência emocional. Você sabe, você já identificou, aqui eu sofro, aqui eu não existo, aqui eu não tenho nome, não tenho identidade, mas eu não consigo me mover para fora disto. Eu não consigo existir sem isto aqui. Você está doente. Entende? Verdade. Mais um que a gente tira, falta de habilidades de enfrentamento. São essas habilidades de enfrentar as situações, né? Então, identificar onde estão os seus pontos vulneráveis, quais são as suas dificuldades, onde estão as suas habilidades, porque há uma irracionalidade na falta de habilidade. A pessoa não se vê capaz de ir ao shopping e fazer uma escolha de uma roupa, por exemplo. Isso é irracional, você tem essa habilidade, você pode, mas eu não sei ir ao banco. Aprenda. Deus te deu uma capacidade mental extraordinária. Né? A minha mãe é daquela geração matriarca, patriarca, né? E eu achei tão bonitinha, ela foi num lugar, já acostumada a ir naquele lugar, de repente fechou, e ela olhou para o lado, se viu sem saber, porque também tinha uma relação ali com meu pai, sempre demais, ali meu pai sempre acompanhando, ela virou e falou assim, já sei, vou pegar um táxi. Pegou um táxi, foi para um outro lugar totalmente desconhecido, ou seja, ela olhou e falou assim, eu posso resolver esse problema, eu tenho capacidade. E é esse treino que a gente tem que olhar e falar assim, quais são as minhas habilidades? Quais são as habilidades que eu estou negando e que são irracionais? Irracionais porque Deus te deu a capacidade. Você não sabe ainda? Você pode aprender, se desenvolva. Fechando com essa, novas habilidades, então. Exatamente. Então entra bem nesse contexto aí. E às vezes até essa dependência aí ao longo de toda uma vida, chega a perder o parceiro em algum momento, talvez pela morte, a pessoa se vê totalmente perdida, sem saber o que fazer, entra talvez em algum estágio bem gravíssimo, né? Entra num processo de morte de si mesmo. É porque ela já tinha uma morte interna, mas ela se alimentava, ela vivia pela vida de outro. Quando esse outro vai embora, seja pela morte ou por uma separação, ela não existe. E o que me resta quando não existe? A morte. Então, muitas ideações suicidas, tentativas de suicídio vêm após uma relação dessa, após o abandono, após um falecimento de uma pessoa que era dependente, né? Eu falo isso rapidinho, mas de maneira muito importante para você. Existem algumas reações da gente que, se você olhar para a Bíblia, ela diz assim, isso aqui é normal, isso aqui não é. Paulo, falando no Coríntios 4, ele fala assim, nós fomos abandonados, mas não desamparados. É uma coisa importante quando a gente entende, uma perda de algo importante gera tristeza, uma perda de algo vital gera desespero. Então, se eu perdi algo importante, eu estou aqui, tem uma pessoa que ela é importante para mim, eu perdi. Eu vou passar pelo luto, pela tristeza. Eu perdi alguém vital.
ou seja, aquela pessoa estava me dando propósito. Aí vem um desespero, uma angústia, uma ausência de si. Desesperos, nesse sentido, elas são reações típicas de um idólatra. Porque ele tem uma empresa, ele perdeu a empresa, ele não fica triste porque perdeu a empresa, ele tenta se jogar de lá, porque ele perdeu essencialmente o que dava razão para isso. Ou seja, perdi meu ídolo. E ídolos não precisam ser de pau e pedra. A maior parte dos ídolos falam, abraçam, e qual que configura eles como ídolo? Eles dão essência para a vida de outro. Ele dá propósito. E aí, perder um ídolo é sempre desespero. Tanto é que quando você toca no ídolo de alguém, ele fica doido, porque ele não mexe no meu ídolo, ele me dá essência. Isso é terrível, mas isso é comum, tá aí. O mundo está organizado assim. Verdade. E com isso, minha gente, a mochila tá como, hein? Trocamos os levinha. pesos por algo mais leve. E ninguém agora vai ter pena leve. de você. Não. Eu terei pena. Muitas penas. Nós falamos aqui e algo muito, muito, muito importante pode ser feito. Adão saiu para passear e voltou sentindo falta de algo importantíssimo, mas ele não procurou no passeio. Ele voltou para perguntar para o Criador o que é que tinha de problema e foi o Criador que deu para ele o que ele precisava. Senhor, eu estou sentindo falta de algo importante. Ele falou, esse algo importante que está sentindo falta vai sair de mim como qualquer outra coisa. Você que tem problemas, você que está se sentindo emocionalmente debilitado, você que está vivendo uma vida e não está vendo a sua vida como uma vida plena, não faça muitas voltas, não desgaste, não gaste todo o seu oxigênio, todo o seu combustível. Volte para o Criador que Ele tem a resposta. Nós vamos orar por isso. Esse momento de orar é orar por cura, por saúde emocional. É hora de orar. Momento especial, 10 dias de oração. Deus, nosso Pai amado, te louvamos porque o Senhor nos chamou a começar uma conversa contigo, falando do tipo de relacionamento, de afeto que deveríamos ter um com o outro. Pai e nosso, essa relação de pertencimento tão cara e tão necessária. Aqui intercedemos por pessoas que choram, por pessoas que perderam a capacidade de chorar ou a vontade, e intercedemos por pessoas vivendo uma sensibilidade exacerbada a ponto de estar sangrando, machucados, e outros que têm se esforçado para se tornarem sensíveis quando deveriam perceber a vida ao redor de si. Pedimos por pessoas que estão vivendo aquém da maneira como o Senhor quer que viva e clamamos que todos eles, todos que nos ouvem, sejam satisfeitos em Ti, certos de que são amados por Ti e certos de que, a despeito de circunstâncias horríveis que essa vida pode provocar em muita gente, eles podem ainda erguer sobre isso e agir para que outros experimentem o seu amor. Isso é um milagre e por isso falamos contigo, para que faça esse milagre na vida de todos nós. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos para o intervalo, tem mais aqui no próximo bloco, inclusive a sua interação seria muito chato você sair daí. Então eu sei que você não vai sair, nós te esperamos daqui a pouquinho. De volta com o seu programa preferido de todas as tardes aqui na TV Novo Tempo, pois é, Entre Família. E a gente traz mais uma vez aqui o quadro, o terceiro episódio já do quadro Maturidade Feminina, falando sobre plasticidade neural. Quem traz pra gente esse quadro é a Sandra Barilli. Oi, meus amados. Vocês já passaram por situações na vida que você pensou, não tem volta, agora é o fim, isso nunca vai acabar, nunca mais eu vou conseguir retomar a minha vida ou ser uma pessoa saudável? Então, nós temos algo muito interessante para conversarmos hoje. O nosso cérebro, ele tem um poder gigantesco. Você já estudou sobre neuroplasticidade, sobre resiliência? Vamos conversar sobre isso e eu sou a Sandra Barilli, psicóloga, psicanalista e estarei com você. Vamos começar pensando por que a nossa cabeça, o nosso cérebro, quando o bebezinho nasce, é tão grande. Depois fica um pouco mais proporcional ao corpo, não é mesmo? Mas veja aqui essa folha. Esta folha, nós temos um espaço de planície muito grande. Agora, Deus é fantástico na criação. O nosso cérebro contém toda essa planície de trabalho
porém, assim. Então, até que nós conseguimos ter uma cabeça pequena, você já imaginou se fosse tudo isso? Na verdade, se nós colocássemos os nossos neurônios um atrás do outro, daria volta ao planeta. Por que dessa potência tão grande? Porque nós temos uma capacidade gigantesca, muitos neurônios. E estes neurônios, eles se adaptam ao que nós estamos vivendo. O nosso cérebro, na verdade, ele é construído de acordo com a nossa necessidade. Construído, reconstruído, reconstruído. E nós estávamos falando aqui a respeito da resiliência, falando a respeito da neuroplasticidade e da maturidade com tudo isso. Bom, meus queridos, conforme nós vamos vivendo, nós vamos ganhando essa ideia, essa compreensão dessa maturidade e vamos de forma proposital, intencional, trabalhando agora o nosso cérebro, porque contém a plasticidade neural. E o que é a plasticidade neural? É a capacidade de um neurônio, ele possui uma função e se houver uma necessidade em função de uma adaptação, ele pode desempenhar uma ou mais funções que ele aprende. Alguns neurônios podem se perder, morrer, outros neurônios que estão ao redor dele começam a fazer a função daquele neurônio que morreu. Eu posso ter alguns hábitos, com isso, alguns contatos neuronais chamados sinapses, quando um neurônio se conecta com outro. E isso acontece para que eu consiga resolver os meus problemas, para que eu consiga ter as minhas ações. Quando eu tenho várias sinapses, que aquilo acontece todos os dias porque eu estou buscando uma transformação, isso se torna um chamado engrama. Eu posso fazer com que alguns engramas, contatos sinápticos permanentes, ao longo do tempo ele possa desaparecer e com isso posso também fazer com que novos engramas possam aparecer em meu cérebro. Isso eu chamo de plasticidade neural. Então, Deus nos fez com uma capacidade fantástica de reconstrução. Quando eu compreendo isto, eu ganho um pouco mais de maturidade perante a vida, até no sentido de não me desesperar diante de um fato, porque eu sei que aquilo é uma fase e por mais debilitada que eu esteja, eu consigo pensar que em algum momento eu conseguirei ficar de pé e recomeçar. Eu passei por isso algumas vezes em minha vida. Naquele momento, tudo parecia não ter mais sentido. Não havia nem motivos para viver. Mas, estudando um pouco mais, compreendendo um pouco mais esse cérebro maravilhoso que Deus deu para você e me deu de presente também, eu pude ter resiliência. Nós podemos ter resiliência, acreditar em um futuro melhor sempre. Neuroplasticidade, né? Resiliência, alguns pontos muito importantes aí, né? Doutora Sandra Bariri trazendo para a gente. E agora é hora de trazer também a sua interação por aqui, a sua participação chegando no Entre Família e já sendo discutida, comentada. Larissa. E aí, Darleide? Eu sempre coloco meu marido em primeiro lugar, mas sinto que ele não faz o mesmo por mim. Será que eu sou a dependente emocional da relação? Cris. Você pode até colocar em primeiro lugar como uma prioridade, cuidar do seu esposo. A dependência já é aquela sensação de que você não consegue ser feliz, se sentir realizada, sem o olhar dele, sem a aprovação dele. Então, para um pouquinho para observar como é que está você sozinha enquanto pessoa, como é que você cuida de você, como é que você se sente realizada. Se o único fator de realização e felicidade está no seu marido, aí pode ser que você esteja no nível de dependência.
Porque, de outra maneira, a gente espera numa relação que haja uma troca, né? Se ela percebe que não tem troca nenhuma, ela só entrega e não recebe nada, não significa necessariamente que seja um quadro de dependência emocional. Exatamente. Apenas percebe que não há uma troca. Existe uma entidade chamada casamento que está adoecida. Exatamente. Mas essa pessoa não necessariamente está com o mesmo diagnóstico. Não. Porque senão Deus é um dependente emocional, porque ele faz isso por você e comigo e a gente não responde. Verdade. Não é? Mas ele põe a gente num lugar que a gente não responde à altura. Mas tratar o outro sem esperar troca é a essência da vida, do amor. O amor se define dessa forma. Mas o amor é uma atividade de pessoas inteiras. Mas as pessoas inteiras nunca serão pessoas que não tenham, numa relação de afeto, uma expectativa de receber, porque nós não somos altruístas todos os dias. Então, aí nós estamos Existe algo de nós que é assim, um carinho, um abraço, uma validação, um olhar. E isso é importante, porque aqui nós estamos falando de uma relação de aliança. O casamento é uma relação de aliança, onde necessariamente, nos termos da aliança, você se propôs a corresponder à troca. Mas, pastor, mesmo Deus quer uma coisa em troca. Quando a relação é de aliança, ele fala, Exato. você devolve, você devolve. O amor, em essência, você não vai deixar de amar porque não houve resposta. Mas o relacionamento pode sim acabar. Exato. E pode, como acaba, ele não sobrevive sem troca. Então, eu sou seu amigo, mas eu posso continuar te servindo, te ajudando, te auxiliando, querendo melhor para você. Mas nós não somos mais amigos. Perfeito. Mais uma interação. Renata, boa tarde. Meu marido reclama que eu sou muito grudada e por isso o sufoco. Eu só quero estar perto, mas parece que ele não gosta. Será que isso é uma dependência emocional? Essa palavrinha muito grudada, né? Será que você não está fazendo dele o centro da sua vida e você não está conseguindo sentir prazer em outras relações com suas amigas? Você não está conseguindo sentir uma sensação de realização ao você ir fazer seus cursos? Ou seja, viver um pouco a sua individualidade. Se não há prazer nisso e todo o seu prazer está nesta pessoa, aí é hora de a gente olhar com mais cautela. A ponto dele estar se sentindo sufocado nessa relação, né? Exato, porque uma pessoa saudável não consegue conviver muito com o dependente, porque sufoca. Né? Eu preciso do meu espaço. Daqui a pouco ele não é mais saudável, né? Eu preciso do meu espaço, né? A menos, como a gente falou ali, que o outro seja um codependente, aí essa relação se sustenta por muito tempo. Mas uma pessoa saudável não vai dar conta. Ele vai reclamar. Ele vai falar assim, não, calma, dá meu espaço. Eu quero um pouquinho de, né? Deixa eu me sentir aqui também sozinho, um pouquinho realizado. Verdade. Rodrigo, boa tarde. Percebo que minha esposa tem uma dependência emocional muito grande de mim. E isso está nos desgastando. Como ajudá-la sem que eu me anule? Olha, a melhor forma de talvez você ajudá-la é fazer com que ela olhe para ela. E talvez num primeiro momento ela não consiga fazer isso com o próprio olhar. Então faça isso. Olhe e ressalte nela aquilo que ela tem de positivo, as qualidades e incentive ela a desenvolver autonomia. Então, se ela não dirige, incentive ela a dirigir. Se ela não vai sozinha, incentive ela. Nunca escolha por ela. Sempre dê a oportunidade que ela faça as escolhas dela e incentive a escolher, porque assim você está trabalhando um pouquinho dentro da sua esfera ali de ação, a autonomia dela, o olhar para ela e a liberdade dela fazer as escolhas, né? Essa é a sua parte. Se você perceber que está num nível muito mais significativo, fala com ela, fala assim, amor, eu percebo isso, você não quer pedir ajuda? Vamos conversar com alguém, converse com uma especialista para ver se é isso que a gente está enxergando, se há algum problema que a gente possa resolver, porque isso está atrapalhando nossa relação. Com toda certeza, ela quer manter uma relação boa com você. E se partir de você, aí melhor ainda. Aí ela vai se sentir mais confiante de conversar com alguém. Ô Cris, nesses casos que a gente viu aqui, foram pessoas casadas, né? Falando sobre a relação. E no caso de pessoas que estão, quem sabe, no namoro e já sentiram algo parecido. As características dentro do namoro, dentro do casamento, são mais ou menos as mesmas? Difere? E deixa eu somar com a sua questão. Mulheres apareceram falando das relações. Quando o Rodrigo apareceu, ele está falando da esposa dele. Então, parece que as mulheres estão no centro
de um relacionamento nessas condições? Tem algo que se perceba mais propenso a ser no universo feminino do que do masculino? Ou encontramos homens também que se apresentem como esse? Os homens também, mas os homens ficam muito mais na codependência, né? Por uma dinâmica muito masculina e feminina, o homem gosta da sensação de ser ele a pessoa, né? Então, de um modo geral, a grande maioria dos casos são aquelas relações onde a mulher tem uma dependência, porque nós mulheres somos muito mais emocionais, né? A gente gosta do carinho, a gente gosta do afeto, a gente quer cobrar, a gente quer sentir isso. E aí a gente busca isso com mais desprendimento, assim, né? O homem não. O homem, ele tem, mas ele vai se manifestar de uma forma de codependência. Então, ele vai se vincular a uma mulher que tem uma tendência a ser dependente, porque daí ele se sente feliz. Ele se sente realizado ao perceber que ele é o centro da vida daquela pessoa. E ele alimenta isso. Mas todos os dois lados apresentam, assim, um nível de dependência. Só que a gente, pro homem, chama mais de codependência, de um modo geral. Mas tem aqueles típicos também, que a mulher é saudável e ele tá lá o tempo todo. E no namoro, como o Abinal perguntou, namoro, no começo das relações, já dá para ter algum sinal. Basta que o indivíduo esteja consciente do que está acontecendo, coisa que a paixão pode, já dá para ter um sinal perceber. Quando é uma pessoa que vem de uma estrutura familiar. Então, ela foi constituída, né, o lapidar de uma personalidade de dependência. Ela tem essas características. O que acontece às vezes é que a pessoa não apresenta esses sintomas, mas por viver uma relação muito traumática, onde alguém o tempo todo estava desqualificando ela vai se despersonalizando e aí ela passa a desenvolver. Então é uma relação muito traumática. Isso também é possível. Talvez também um homem, ele constrói essa mesma relação, mas ele faz com uma coisa. Ele perde o carro e fica assim. Perde o emprego e fica assim. Então a relação simbólica dele pode não ser com uma outra pessoa. Ou ele tende a pegar uma esposa e transformar ela numa coisa para que ele se sinta assim também. Cris, muito obrigada por sua vinda mais uma vez ao Entre Família de hoje. Que Deus abençoe a você e sua família. Amém. Obrigada pela oportunidade, por esses momentos que é sempre muito agradável. Obrigada. Nossa gratidão a você que é anjo da esperança também. Tem feito programas como esse acontecer todos os dias. Obrigado, tá? Quem quiser se tornar um anjo da esperança também aparece aí na sua tela, chave Pix, para você fazer uma doação e ajudar a continuar mantendo a Rede Novo Tempo de Comunicação. Obrigado. Dos textos bíblicos que tem emocionado, fortalecido, ajudado muita gente em muitos séculos é esse aqui. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo meu nome, você é meu. E aí o texto continua, quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas. Há muito do que nós estamos dizendo e estruturado numa palavra do Senhor. Primeiro é dizer assim, não tenha medo porque você foi comprado. Existe um descanso gigantesco nesse sentido, porque Deus começa um relacionamento retirando desse relacionamento uma dívida. Todo relacionamento que você tiver com Deus, ele só é possível porque Deus não quer que você se relacione com Ele achando que você tem que pagá-lo. Ele não paga o preço do pecado para que você se torne devedor a Ele. Ele paga o preço do pecado para que você se torne grato a Ele. E é uma diferença enorme numa sensação de dívida e de outra que é de gratidão. Eu o amo porque Ele me amou primeiro. Não, eu o amo porque se eu não amar eu vou morrer. Eu o amo porque eu tenho uma dívida para com Ele. Não, não é assim. O relacionamento começa com todo mundo zerado. Ele fala, paguei o preço do seu pecado para que você não venha para cá pensando que veio para cá para conquistar alguma coisa. Eu garanto que você estará no céu e na eternidade para que você não faça nada por mim querendo esse céu. Por quê? Porque o seu relacionamento com Ele já começa com esse céu. E Ele diz, não temas, eu te remi. Depois Ele vai dizer algo muito importante. Chamei-te pelo meu nome. Você vai perceber desde o começo da Bíblia até o final que há uma relação entre propósito e nome o tempo todo. Dar nome, dar propósito, dar nome, perceber propósito. A primeira atividade inteligente do ser humano é sair e dar nome para os animais. E quando Adão dá nome para os animais, ele tem uma reflexão profunda sobre propósito. E ele entende que não cumprirá o propósito sozinho.
Quando na atividade dá nome, quando ele dá nome leão e leoa, ele fala, eu não consigo cumprir o propósito. Se o propósito é resplandecer e multiplicar a imagem de Deus, sozinho eu não consigo, preciso de alguém comigo. Agora, neste momento de dar nome, Deus traz uma lição importante para mim. Deus olha para uma águia e monta uma águia e uma águia voa sozinha. Ela não consegue reproduzir sozinha, mas ela consegue voar, ela consegue caçar, ela consegue cantar. O homem podia fazer muitas coisas sozinho como homem, mas tem uma coisa específica dentro daquele propósito que ele não faz sem depender de outro. E assim é a vida de todo mundo. Chamei-te pelo meu nome significa que eu digo para você quem você é e você não precisa de mais ninguém fazendo isso. Se Deus disse para você quem você é, não é seu professor, não é seu chefe, não é seu funcionário, nem é seu pai. Deus disse, você é assim. Você é meu, ele diz, e tudo que eu preciso para colocar a cabeça no travesseiro, fechar os olhos e dormir é dessa frase. Você é meu. Pertencer. E alguém que pertence a Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Deus nos deu muitas coisas para usarmos, esses usos nos abençoam. Deus coloca ao nosso redor muitas pessoas para amar e esse amor nos abençoe. E Deus nos colocou para ser amados por essas pessoas também, por isso pregamos o Evangelho. Porque acreditamos que um lugar perfeito é um lugar onde as pessoas amam radicalmente e não saem conquistando o amor de ninguém, porque elas também são amadas assim. Isso pode ser vivido perto de nós a partir da conquista que o Evangelho faz daqueles corações. Muito bom. Amores, muito boa a sua companhia também. Vem aí o Vida e Saúde. Hoje nós vamos saber sobre a ligação que há entre as alergias e o intestino. Fica ligado. Pois é, segunda-feira vamos falar sobre geração sanduíche. O que é isso, hein? Que geração que é essa? Quer saber mais? Não perca segunda-feira, nosso Entre Família. Abraço, bom sábado para todo mundo. Beijo, Tchau. amores. Feliz sábado.